Olá, pessoal. Bom, meu nome é Suzana. Eu estarei trabalhando com vocês, então, na disciplina de estágio supervisionado, né? Que é o estágio de responsabilidade 3. É uma disciplina que compreende uma carga horária total de 120 horas totais, né? E dentro dessas 120 horas, então, estão previstas várias atividades para vocês desenvolverem que se referem à regência, mas não só, né? Vinculado a essas atividades de regência, há outras ações e tarefas pedagógicas que são previstas, né? Para vocês estarem desenvolvendo. Então, é sobre isso que hoje essa nossa primeira aula, primeira videoconferência vai tratar nessa primeira semana de aula, né? Então, esse estágio, né, essas 120 horas, né, do estágio, prevêem atividades de reconhecimento da escola, reconhecimento da turma estagiada, né, observações da turma estagiada, planejamento das aulas, os planos de aulas, assim como o desenvolvimento das regências. Também é previsto que ao final da disciplina, né, mas ao final já depois da conclusão das regências, vocês desenvolvam e organizem e elaborem um relatório final. Então, todas essas atividades eu vou estar tratando um pouco mais a fundo com vocês nesse nosso encontro hoje e também ao longo da disciplina, né? E vão estar disponíveis todos esses materiais no e-aula. Bom, antes da gente se deter a tratar especificamente a questão da organização, né, estruturação de como vai funcionar essa disciplina do estágio, nós vamos falar um pouquinho então do que é o estágio de regência, né? Vocês vão começar um estágio de docência como professores. E esse estágio, ele é previsto para acontecer em escolas, né? Considerando isso, nós precisamos pensar então o que é a escola. O que é esse espaço chamado escola, que é para o qual vocês vão estar indo desenvolver ações pedagógicas, né? Então, né, para a gente pensar isso, eu trouxe aqui uma pergunta que é o título de um artigo, né, do Michael Young, né, que é um pesquisador, e que ele intitula então esse artigo dele: Para que servem as escolas? Ou seja, o que é uma escola, né? Para que serve uma escola? Qual o papel dessa escola? E aí, então, qual o papel de um professor dentro dessa escola, né? Qual o papel desempenhado pelo professor dentro dessa escola? Que papel assume esse professor, que é o papel que vocês, no momento em que vocês estão se organizando e vão passar a desenvolver atividades nesse espaço que é a escola, vão assumir, serem professores. E assim, ao pensarmos qual o papel de vocês, temos que pensar então como organizar este papel que vocês vão assumir, de docentes, né? E que a gente vai assumir aqui, que se manifesta num fazer pedagógico, né? E o que seria então este fazer pedagógico? É uma ação pedagogicamente, né, organizada, elaborada, com intenções, com objetivos a serem atingidos, e para atingir esses objetivos, então, vão ser escolhidos conteúdos a serem trabalhados, atividades a serem trabalhadas, desenvolvidas, né? Cada atividade vai se vincular aos objetivos que eu quero desenvolver naquela aula ou em algumas aulas. Então, eu vou organizar as atividades que eu quero desenvolver, vou organizar os materiais que eu vou usar, né? Vou organizar a avaliação que eu vou desenvolver e como eu quero avaliar esse meu aluno. Então, como organizar esse papel pedagógico dentro de um papel que o professor assume dentro da escola, que é esse espaço que é a escola, né?
E então, como os saberes de docência, os saberes do ser docente, do ser professor, estando dentro da escola, que é o que vocês estão passando a vivenciar a partir de agora, no início da nossa disciplina, vão poder auxiliar ou não auxiliar, né? Também podem não auxiliar vocês, enquanto professores, né? Ao desenvolverem esse papel pedagógico na escola. Como os saberes aprendidos na docência, no estágio, vão e podem vir auxiliar vocês. Então, é sobre isso que o estágio se trata. E é isso que o estágio, né, de ser professor, né, no curso de filosofia, que é o que vocês estão cursando, pretende, né? Preparar vocês para estar na escola, assumir um papel de professor, organizar, elaborar e refletir sobre esse fazer pedagógico, esse papel pedagógico, desenvolver um processo de ensino, né, e de aprendizagem e também, então, desenvolver saberes, né, elaborar e organizar esses saberes que compreende as tarefas desse fazer pedagógico, né? Então, bom, e aí, então, considerando isso, nós vamos então passar as atividades, né, que estão previstas para vocês desenvolverem no estágio, tá? Então, a começar pelo início, né? Nesse primeiro momento do estágio, dessa primeira semana, né? É previsto, então, que vocês acessem, né, a escola, busquem uma escola e uma turma estagiada, a ser estagiada, né? Para isso, vocês vão levar, então, a carta de apresentação que já foi organizada e elaborada, está disponível para vocês no ambiente acadêmico. Então, essa carta de apresentação, ela deve ser entregue para o diretor, né? O coordenador pedagógico também, se o diretor não estiver presente na escola, para fazer esse processo de aceite de vocês para a realização do estágio. Nesse primeiro momento, então, é importante que vocês reconheçam, né, e conheçam essa escola, conversem sobre a escola, conversem sobre o processo de escolha, né, e distribuição da turma que fica para vocês. E vocês também, então, já entrem em contato com o professor, né? Possivelmente pode acontecer de, nesse primeiro momento, né, não observarem ainda a turma, mas então vão combinar esse processo de começar observações da turma. Então, no documento que eu elaborei de orientações da organização do estágio, vocês vão ver que estão ali previstas, né? Então, atividades que têm a previsão dessa ação, que são as observações da turma. Então, estão previstos que vocês realizem pelo menos 2 observações, né, da turma, né, e essas observações são previstas, então, em 2 encontros diferentes, né. Como encontros, nós estamos concebendo 2 dias, momentos diferentes, né. Então, por exemplo, se a aula tiver a previsão de serem 2 aulas no mesmo dia, essas 2 aulas desse mesmo dia valeriam como um encontro. Então, vocês têm que ir 2 diferentes encontros, 2 diferentes momentos, pelo menos, observar a turma, ver como o professor trabalha, conversar com ele, o que ele está desenvolvendo, perguntar se ele tem, né, propostas e coisas que ele prevê, né, e espera e almeja que, né, sejam desenvolvidas durante o tempo que vocês estiverem ali na regência, né, responsáveis pelas regências. Então, são atividades previstas, né? Na nossa próxima aula, depois da nossa webconf, nós vamos nos deter especificamente, né? Então, algumas orientações, né? E uma conversa sobre esse procedimento das observações.
tá? Depois dessas observações, então, estão previstas, depois não, né, ou concomitantemente, já ali, né, junto, está previsto que vocês comecem o processo de planejamento, né? Então, nesse processo de planejamento, está previsto que vocês planejem as aulas, né? A depender da escola, né, da turma e do professor também, pode ser que exijam de vocês a elaboração de um plano de ensino que vai contemplar, então, uma proposta, né, maior sobre os planejamentos de aula que vocês vão ter, né? Então, um plano de ensino distribuído às aulas, as propostas, o que vocês preveem, né? Uma ideia já mais total do que vocês preveem de desenvolver de aulas, né? Então, não é uma exigência que aqui o estágio pede para vocês, mas se a escola e o professor pedirem, são atividades que vocês também terão que desenvolver, porque, bom, aí nós estamos seguindo, vocês estão seguindo as exigências da escola e do professor, né? Se o professor já tem pronto o plano de ensino dele e aí então sugere e pede que vocês sigam esse planejamento de ensino deles, bom, vocês seguirão estes planejamentos de ensino, né? Mas aí então vocês têm que elaborar os planos de aula. E como aula, nós vamos estar entendendo também cada dia, né? Cada encontro que vocês irem na escola. E vocês, então, têm que desenvolver ao menos 12 encontros, né? De regência. E para cada um desses encontros, vocês vão desenvolver um plano de aula. Então, são no mínimo 12 planos de aulas para 12 encontros. Tá? Bom, para o início das regências, né, é previsto que vocês tenham prontos, né, estejam com os primeiros 3 planos de aula aprovados, né, corrigidos, analisados, né, e esse processo vai ser feito por mim, em parceria com as tutoras e da disciplina, né, do curso, tá? Então, isso aí é um requisito para vocês começarem o estágio, a regência, vocês têm que estar com os 3 primeiros planos de aulas aprovados, né? Reconhecidos também pelo professor regente da turma, se for o caso, tem que passar pelo coordenador também, né? Então, procedimento, assim, para se observar bem como a escola trabalha e como que eles vão estipular, né? Que vocês devam seguir as normas da escola. E depois sempre também é importante, vocês têm que ter a aprovação, o conhecimento dos planos de aula por nós, que somos a equipe aqui do curso, né, do estágio, e também pelo professor da turma. Então, esse procedimento também de organização prévia é importante, né, que vocês façam. Tá? Também estão previstas para vocês participarem em atividades pedagógicas na escola que não são a regência em si. Então, é previsto que vocês participem, pelo menos, né, de um conselho de classe ou de um pré-conselho. Há escolas que realizam um pré-conselho, que chamam de um momento de avaliação prévia, né? Então, mas desse tipo de atividade que são conselhos de classe, que são atividades nas quais os professores discutem ou com o gestor, com o coordenador, ou discutem entre os professores daquela turma, né, sobre a avaliação dos alunos e a situação dos alunos, né? E também, pelo menos, uma reunião pedagógica. E essa reunião, então, pode ser uma reunião de professores, uma reunião com pais, uma reunião de projeto político-pedagógico, uma reunião da comunidade, né? Então, reuniões pedagógicas para tratar de assuntos pedagógicos que vão também abranger a turma estagiada por vocês, tá? E, por fim, né? Então, também é prevista a organização e a elaboração de um
relatório, né, final de estágio, também que tem um modelo compartilhado já com vocês, né, no espaço, no ambiente acadêmico, de avaliação da disciplina. Então, os mecanismos avaliativos da disciplina são, né, as regências, né, o desenvolvimento das atividades de regência, né, da prática de regência dos planejamentos de aula e também esse relatório, né, assim como a realização, né, das atividades que são obrigatórias, que são esse mínimo de 12 encontros de regência, 2 observações de aula, participação, então, nas reuniões e atividades pedagógicas da escola, né? Também foi compartilhado no ambiente acadêmico com vocês um documento que se chama frequência... Só um minuto. Registro de frequência. Controle de frequência, né? De estágio. Então, esse documento também é importante vocês terem ele, né? Uma cópia dele, que é um documento também que vai estar de posse de vocês e vocês vão preenchê-lo, né? Com a assinatura de vocês, a descrição das atividades e a assinatura, então, do coordenador ou diretor da escola, né, reconhecendo que vocês desenvolveram cada uma das atividades, né, então, que são as regências, as observações e as participações das atividades pedagógicas, né, todas as atividades relacionadas à escola, né, e à turma. Então, vocês vão assinar cada atividade desenvolvida e o coordenador, o diretor da escola também vai assinar, né, ao final, depois de concluírem, né, terem concluído toda essa distribuição da carga horária, a distribuição né, das atividades previstas na escola, vai ser assinado, então, ou pelo tutor do polo de vocês, ou por nós, né, por alguém de nós aqui do curso aqui na UFPEL, para reconhecer a conclusão das atividades de vocês, tá? E então, acho que por hora, né, é esse o nossa conversa introdutória, inicial, e até a próxima, então. Então, pessoal, nós vamos estar conversando um pouco sobre esse trabalho pedagógico de vocês e pensando, então, para que servem as escolas, né? Afinal, qual será o ambiente que vocês vão desenvolver o estágio de vocês na escola, né? Então, eu trouxe para a gente pensar aqui, vocês vão me acompanhando nos slides, para que servem as escolas? Uma pergunta que é título de um artigo do Michael Young, e que ele vai, então, exatamente desenvolver a reflexão sobre isso, né? O que é esse espaço chamado escola? O que se espera desse espaço? Qual a função desse espaço, né? E assim ele vai, então, buscando responder e refletir sobre isso num campo teórico-analítico, né? Qual a função social desse lugar chamado escola e para que ela foi criada, o que se espera dela, né? E aí, a partir disso, então, entram algumas questões para a gente refletir e levantar aqui para a gente estar pensando essa situação de estágio, por que é importante vocês estarem indo desenvolver um estágio de regência, né, de professor, né? Então, o que é escola? Qual o seu papel? E então, o que é ser professor dentro dessa escola? Qual o papel que o professor assume dentro da escola para desenvolver esse papel que se espera dela, né? E a partir disso, então, como organizar esse fazer pedagógico, ou seja, como organizar o papel do professor, né, o papel de vocês como professores, que é o que? Desenvolver um fazer, um saber pedagógico, né? E quais são os saberes, então, necessários para esse fazer, esse processo pedagógico que vocês vão assumir como papel, seja promovido, né? Então, que saberes são importantes, né? Para auxiliar vocês, né? Quais os saberes? Então, é isso que o estágio vem
a proporcionar e vem prever e objetiva proporcionar para vocês desenvolver saberes da docência, que são próprios da atividade docente, que não é qualquer pessoa que vai chegar ali na escola e vai desenvolver esse processo, né? É uma pessoa com formação na área, formação específica no campo da filosofia, formação específica no campo pedagógico, que tem essa capacidade de desenvolver esse processo pedagógico. Que é o que esse processo pedagógico, né? É um processo de alguém que ensina para alguém que virá aprender. Né? Então, não é qualquer pessoa que desenvolve esse processo. Não é qualquer formação que eu vou ter que vai me permitir desenvolver isso. E é por isso que vocês vão desenvolver esse estágio agora, nesse momento do curso, ao final, jamais, no meio para o final do curso, né? Porque você já tem uma bagagem pedagógica, filosófica, específica, que permite a vocês já estar organizando, né, esse trabalho, esse fazer pedagógico com mais qualidade, com mais qualificação, né? Então, assim eu trago aqui um texto do Rubem Alves para a gente pensar em busca de responder essa pergunta do que é a escola e qual o seu papel, né? É um texto que o Rubem Alves, então, vai intitular de Gaiolas ou Asas. Né? E aqui na imagem dá para a gente ver bem, fazer uma alusão ao que ele vai dizer nesse texto, né? São imagens aqui de crianças, né? De pessoas. E temos aqui algumas imagens na cabecinha, pássaros fechados, né? Que seria então uma cabeça fechada, né? E no meio uma imagem de uma menina com um pássaro livre, né? Ou seja, uma cabeça livre. E é assim que o Rubem Alves vai fazer a alusão, né, ao que ele vai refletir sobre a escola. Então, as escolas são gaiolas ou são asas? Qual o papel e para que servem as escolas? Formar pássaros engaiolados ou pássaros com asas, né? Então, eu vou ler junto com vocês esse texto, né, para a gente refletir e pensar um pouco mais. Então, o texto, né? Então, os pensamentos me chegam de forma inesperada, na forma de aforismos. Fico feliz porque sei que Lichtenberg, William Blake e Nietzsche frequentemente eram também atacados por eles. Digo atacados porque eles surgem repentinamente, sem preparo, com a força de um raio. Aforismos são visões, fazem ver sem explicar. Pois ontem, de repente, esse aforismo me atacou, né? Ele está dizendo que pensou, então. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, seu dono pode levá-las para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono, deixam de ser pássaros. Não são livres, né? Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Esse simples aforismo nasceu de um sofrimento. Sofri conversando com professoras de ensino médio. Em escolas de periferia, o que elas contam são relatos de horror e medo, balbúrdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaças. E elas timidamente pedindo silêncio, tentando fazer as coisas que a burocracia determina que sejam feitas. Dar o programa, fazer avaliações, várias coisas que a gente conhece, né? Que tem que ser cumpridas na escola. Então, ouvindo esses relatos, ele diz, viu uma jaula cheia de tigres famintos, dentes arreganhados, garras a mostras, e as domadoras com seus chicotes, fazendo ameaças fracas demais para a força dos tigres. Sentir alegria ao sair de casa para a escola, ter prazer de ensinar, amar os alunos, o sonho é livrar-se de tudo aquilo, mas não podem. A porta de ferro que fecha os tigres é a mesma porta que fecha com os tigres, ele diz.
Nos tempos da minha infância, eu tinha um prazer cruel: pegar passarinhos, fazia minhas próprias arapucas, punha fubá dentro e ficava escondido esperando. O pobre passarinho vinha atraído pelo fubá. Ia comendo, entrava na arapuca e pisava no puleiro. E era uma vez passarinho, um passarinho voante. Cuidadosamente, eu enfiava a mão na arapuca, pegava o passarinho e colocava dentro de uma gaiola. O pássaro se lançava furiosamente contra os arames, batia as asas, crispava as garras, enfiava o bico entre os vãos. Na inútil tentativa de ganhar de novo o espaço, ficava ensanguentado. Sempre me lembro com tristeza da minha crueldade infantil. Violento o pássaro que luta contra os arames da gaiola? Pergunta ele, né? Ou violento será a imóvel gaiola que o prende? Violentos os adolescentes de periferia ou serão as escolas que são violentas? As escolas serão gaiolas? Alguns me falarão sobre a necessidade das escolas, dizendo que os adolescentes de periferia precisam ser educados para melhorar a vida. De acordo. É preciso que todos tenham uma boa educação. Uma boa educação abre os caminhos para uma vida melhor. Mas me pergunto, nossas escolas estão dando uma boa educação? O que é uma boa educação? O que muitos burocratas pressupõem sem pensar é que os alunos ganham uma boa educação se aprendem conteúdos dos programas oficiais. E para testar essa qualidade se criam mecanismos, provas, avaliações, acrescidos de novos exames pelo Ministério da Educação. Mas será mesmo? Será que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica com o ideal de uma boa educação? Você sabe o que é dígrafo e os usos da partícula C, os nomes das enzimas que entram na digestão e o sujeito da frase ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um novo herói quebrado retumbante? Qual a utilidade da palavra mesóclise? Pobres professoras, também engaioladas. São obrigadas a ensinar o que os programas mandam, sabendo que é inútil. Isso é um hábito velho das escolas. Bruno Bedenheim relata sua experiência com as escolas, dizendo: fui forçado a estudar o que os professores haviam decidido que eu deveria aprender, e aprender à sua maneira. O sujeito da educação é um corpo, porque é nele que está a vida. É o corpo que quer aprender para poder viver, e é ele que dá as ordens. A inteligência é um instrumento do corpo, cuja função é ajudá-lo a viver. Nietzsche dizia que a inteligência, era a ferramenta e brinquedo do corpo. Nisso resume o programa educacional do corpo. Aprende ferramentas, aprende brinquedos. Ferramentas, conhecimentos que nos permitem resolver problemas vitais no dia a dia. E os brinquedos, aquelas coisas que, não tendo utilidade como ferramenta, dão prazer e alegria. No momento em que eu escrevo, ouvindo o coral da Nona Sinfonia, não é ferramenta, não serve para nada supostamente, mas enche a minha alma de felicidade. Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos, está o resumo da educação. Ferramentas e brinquedos não são gaiolas, são asas. Ferramentas me permitem voar pelos meus caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da alma. Quem está aprendendo ferramentas e brinquedos está aprendendo liberdade, não fica violento. Fica alegre vendo as asas crescerem e evoluírem, né? Assim, todo professor, ao ensinar, teria de se perguntar: isso que eu vou ensinar é uma ferramenta, é um brinquedo? Se não for nenhum dos dois, né? É melhor então eu deixar de lado. As estatísticas oficiais anunciam o aumento das escolas e o aumento de alunos matriculados. Esses dados não me dizem nada. Não me dizem se são gaiolas ou asas. Mas eu sei que há professores que amam o voo dos seus alunos, então há esperança. E aí, então, eu deixo para vocês pensarem, pessoal. Pensarmos esse tempo de estágio que vocês estão começando, tá bom?